Citação de abertura do capítulo. Ele é um bom homem. Apesar de tudo, ele é um bom homem. Um homem que se sacrifica. Na verdade, todos os seus atos, todas as mortes, a destruição e as dores que ele causou, feriram-no profundamente. Todas essas coisas foram, na verdade, uma espécie de sacrifício para ele. Capítulo 48. Elend bocejou, olhando a carta que redigira a Jastes. Talvez pudesse persuadir seu antigo amigo a enxergar a razão. Se ele não conseguisse, bem, uma cópia da moeda de madeira que Jastes estava usando para pagar os colós estava sobre a sua escrivaninha. Era uma cópia perfeita, talhada pelo próprio trevo. Elend tinha absoluta certeza de que tinha acesso a mais madeira que Jastes. Se pudesse ajudar Penhold a protelar por mais algumas semanas, poderiam fazer dinheiro o bastante para subornar os colós para irem embora. Ele pousou sua pena na escrivaninha, esfregando os olhos. Era tarde. Hora de... Sua porta abriu de uma vez. Elend girou e viu Vin sussurrando, correndo pela sala e lançando-se em seus braços. Ela estava chorando e sangrando. Vin, ele disse, o que houve? Eu o matei, ela disse, com a cabeça enterrada no peito de Elend. Quem? Seu irmão, ela disse. Zane, o nascido das brumas de Strath, eu o matei. Espere, o quê? Meu irmão? Vin assentiu com a cabeça. Me desculpe. Esqueça isso, Vin, Elend disse, gentilmente empurrando-a para trás e sentando-a na sua poltrona. Tinha um rasgo no rosto e sua camisa estava colada de sangue. Senhor soberano, vou buscar Sazed agora mesmo. Não me deixe, ela disse, segurando seu braço. Elend fez uma pausa. Algo havia mudado. Ela parecia precisar dele de novo. Venha comigo então, vamos os dois vê-lo. Vin concordou, erguendo-se. Ela cambaleou apenas um pouco e Elend sentiu uma pontada de medo. Mas a expressão determinada dela não era algo que ele quisesse desafiar. Passou o braço ao redor dela, deixando que se apoiasse nele enquanto caminhavam até os aposentos de Sazed. Elend parou para bater, mas Vin simplesmente abriu caminho para a sala escura. Em seguida cambaleou e sentou-se no chão lá dentro. Vou sentar aqui, ela disse. Elend ficou de lado, preocupado. Em seguida, ergueu seu lampião e gritou para o aposento. Sazed! O Terrissano apareceu num momento depois, parecendo exausto e vestindo uma túnica branca de dormir. Olhou para Vin, piscou algumas vezes, em seguida desapareceu em seus aposentos. Voltou logo depois com um bracelete mente de mental amarrado no antebraço e uma bolsa com equipamentos médicos. Agora, Lady Vin, Sazed falou, deitando a bolsa no chão. O que o mestre Kelsier diria se visse você nessas condições? Desse jeito você arruína mais roupas, creio eu. Não é hora para frivolidades, Sazed, Elend disse. Desculpe, Vossa Majestade, Sazed disse cuidadosamente, cortando o tecido no ombro de Vin. No entanto, se ela ainda está consciente, não está em perigo. Ele olhou a ferida mais de perto, pegando distraidamente panos limpos da bolsa. Vê aqui? Sazed perguntou. Esse corte é profundo, mas a lâmina foi desviada pelo osso e não acertou os vasos principais. Segure isto. Ele apertou um tecido na ferida e Elend pousou a mão nele. Vin estava sentada com os olhos fechados, descansando a cabeça contra a parede, o sangue pingando lentamente do queixo. Parecia mais exausta que dolorida.
Seised pegou a faca e cortou a frente da camisa de Vin, expondo o seu seio ferido. Elend hesitou. Talvez eu devesse... Fique, Vin falou. Não era uma súplica, mas uma ordem. Ergueu a cabeça, abrindo os olhos quando Seised estalou a língua baixinho ao ver a ferida. Em seguida, pegou um entorpecente, uma agulha e linha. Elend, ela disse, preciso te dizer uma coisa. Tudo bem. Eu entendi uma coisa sobre Kelsier, ela disse baixinho. Eu sempre me concentro nas coisas erradas quando penso nele. É difícil esquecer as horas que ele passou me treinando para ser uma lumântica. Mesmo assim, não foi sua capacidade de lutar que o fez grande. Não foi sua crueldade ou sua brutalidade, nem mesmo a força ou os instintos. Elend franziu a testa. Você sabe o que foi? Ela perguntou. Ele sacudiu a cabeça, ainda pressionando o pano no ombro dela. A capacidade de confiar, ela disse. Foi a maneira pela qual ele transformava pessoas boas em pessoas melhores, a maneira que ele as inspirava. Sua gangue funcionava porque ele tinha confiança em seus homens, porque os respeitava. E em troca, eles respeitavam-se uns aos outros. Homens como Brisa e Trevo se tornaram heróis porque Kelsier tinha fé neles. Ela ergueu para ele os olhos piscantes de cansaço. E você é o melhor nisso do que Kelsier, Elend. Ele precisou trabalhar para desenvolver isso. Você faz por instinto, tratando mesmo ratos como feeling, como se fossem bons e honrados. Não é ingenuidade, como alguns pensam. É o que Kelsier tinha, só que maior. Ele poderia ter aprendido com você. Você me dá muito mérito, ele disse. Ela abanou a cabeça exausta. Em seguida, virou-se para Seised. Seised, sim, menina. Você conhece alguma cerimônia de casamento? Elend quase soltou o pano, estarrecido. Conheço várias, Seised disse enquanto cuidava da ferida. Umas 200, na verdade. Qual é a mais curta? Vin perguntou. Seised puxou um ponto com firmeza. O povo de Lastar apenas exigia uma profissão de amor diante de um sacerdote local. A simplicidade era um princípio da sua estrutura de crença. Uma reação, talvez, às tradições da terra da qual foram banidos, conhecida por seu sistema complexo de regras burocráticas. É uma boa religião que se concentra na beleza simples encontrada na natureza. Vin olhou para Elend. O rosto dela sangrava, seu cabelo estava desgrenhado. Agora veja, ele disse. Vin não acha que talvez isso devesse esperar até... Você sabe. Elend, ela interrompeu. Eu te amo. Ele ficou paralisado. Você me ama? Ela perguntou. Isso é insano. Sim, ele disse baixinho. Vin voltou-se para Seised, que ainda estava trabalhando. Bem, Seised ergueu os olhos, seus dedos cheios de sangue. É um momento bem estranho para um acontecimento assim, creio eu. Elend assentiu concordando. É só um pouco de sangue, Vin falou, cansada. Está tudo bem mesmo, agora que eu me sentei. Sim, Seised falou, mas você parece um pouco consternada, Lady Vin. Essa não é uma decisão a ser tomada de forma leviana, sob a influência de fortes emoções. Vin sorriu. A decisão de se casar não deveria ser feita por conta de emoções fortes? Seised gaguejou. Não é exatamente o que eu quis dizer. Apenas não estou bem certo se você está em pleno controle de suas faculdades, Lady Vin. Vin balançou a cabeça. Estou mais controlada do que estive durante meses. Está na hora de eu parar de hesitar, Seised. Hora de parar de me preocupar.
Hora de aceitar meu lugar nessa gangue. Agora eu sei o que quero. Eu amo Elend. Não sei quanto tempo teremos juntos, mas eu quero algum, ao menos. Sazed recuou por um momento. Em seguida voltou aos pontos. E você, Lord Elend, o que acha? O que ele achava? Ele se lembrou do dia anterior, quando Vin falara sobre partir e a dor que ele sentiu. Pensou em quanto ele dependia da sabedoria dela e de sua franqueza, e de sua devoção simples, mas não simplista, a ele. Sim, ele a amava. O mundo havia ficado caótico nos últimos tempos. Ele cometera erros. Ainda assim, apesar de tudo o que havia acontecido e apesar de suas frustrações, ele ainda sentia vigorosamente que queria estar com Vin. Não era a paixão idílica que sentira 1 ano e meio antes nas festas, mas seu sentimento era mais sólido. Sim, Sazed, ele disse, quero me casar com ela. Quero isso já há algum tempo. Eu não sei o que vai acontecer com a cidade ou com o meu reino, mas quero estar com Vin quando acontecer. Sazed continuou a trabalhar. Muito bem, então, ele disse por fim. Se vocês precisam do meu testemunho, então vocês o têm. Elend ajoelhou-se, ainda apertando o pano no ombro de Vin, sentindo-se um pouco espantado. É isso, então? Sazed assentiu com a cabeça. É tão válido quanto qualquer testemunho que os obrigadores poderiam lhes dar. Mas prestem atenção, o juramento de amor das lastras é vinculativo. Eles não conheciam nenhuma forma de divórcio em sua cultura. Vocês aceitam meu testemunho deste acontecimento? Vin assentiu. Elend flagrou-se fazendo o mesmo. Então vocês estão casados, Sazed disse, amarrando a linha, em seguida estendendo uma toalha sobre o peito de Vin. Segure isso por um momento, Lady Vin, e estanque o restante do sagramento. Em seguida, ele concentrou-se no rosto. Sinto que deveria haver uma cerimônia ou algo assim, Elend falou. Eu poderia celebrar uma se desejarem, Sazed respondeu, mas não acho que precisem. Eu conheço os dois há um tempo e estou disposto a dar minhas bênçãos a essa união. Aqueles que assumem levianamente promessas feitas àqueles que amam são pessoas que encontram pouca satisfação duradoura na vida. Esta não é uma época fácil de se viver, o que não significa que deve ser um momento difícil para amar, mas sim que vocês encontrarão tensões atípicas em sua vida e no seu relacionamento. Não esqueçam a jura de amor que fizeram um ao outro nesta noite. Ela lhes dará muita força nos dias vindouros. Com isso, ele deu o último ponto no rosto de Vin. Em seguida, começou a trabalhar no ombro. O sangramento lá já havia quase estancado, e Sazed observou o ferimento por um instante, antes de começar a trabalhar nele. Vin ergueu os olhos para Elend, parecendo um pouco sonolenta. Ele se levantou e caminhou até a bacia de água do quarto e voltou com uma toalha úmida para limpar o rosto dela. Desculpe, ela falou baixinho quando Sazed deu a volta e tomou o lugar onde Elend estava ajoelhado. Desculpe? Elend perguntou. Sobre o nascido das brumas do meu pai? Vin balançou a cabeça. Não, por demorar tanto. Elend sorriu. Você vale a espera. Além disso, eu acho que precisava entender algumas coisas também. Como ser rei, por exemplo? E como parar de sê-lo. Vin negou com a cabeça. Você nunca deixou de ser rei, Elend. Podem tirar sua coroa, mas não podem tirar sua honra. Elend abriu mais um sorriso. Obrigado. Mas não sei o quanto fiz de bem para essa cidade. Apenas por estar aqui, dividi as pessoas, e agora Strath acabará no controle. Vou matar Strath se ele puser um pé nessa cidade.
Elend apertou os dentes, de volta aos velhos problemas. Eles só poderiam segurar a faca de Vin contra o pescoço dele apenas por algum tempo. Ele precisava descobrir uma maneira de se safar e ainda havia Jastes e aqueles colossos. Vossa Majestade, Sazed disse enquanto trabalhava, talvez eu possa oferecer uma solução. Elend baixou os olhos para o terriçano, erguendo a sobrancelha. O Poço da Ascensão, disse Sazed. Vin abriu os olhos de pronto. Taindo e eu estivemos pesquisando o Herói das Eras. Sazed continuou. Estamos convencidos de que Heshek nunca fez o que o herói deveria fazer. Na verdade, não estamos nem convencidos de que o tal Alendai de 1000 anos atrás era o herói. Há muitas discrepâncias, problemas e contradições demais. Além disso, as brumas, as profundezas ainda estão aqui. E agora elas estão matando as pessoas. Elend franziu a testa. O que está dizendo? Sazed puxou um ponto com firmeza. Algo ainda precisa ser feito, Vossa Majestade. Algo importante. Olhando de uma perspectiva menor, talvez pareça que os eventos em Lutadel e o ressurgimento do Poço da Ascensão não têm relação. Porém, numa visão mais ampla, um pode ser solução para o outro. Elend sorriu. Como a fechadura e a chave? Sim, Majestade, Sazed respondeu sorrindo. Precisamente. Ele pulsa, Vin sussurrou, fechando os olhos. Na minha cabeça, eu posso senti-lo. Sazed hesitou, em seguida enrolou uma bandagem no braço de Vin. Consegue sentir onde está? Vin balançou a cabeça. Não parece existir uma direção para as pulsações. Pensei que estavam distantes, mas estão ficando mais altas. Deve ser o poço recuperando o poder, Sazed comentou. Felizmente, eu sei onde encontrá-lo. Elend virou-se e Vin abriu os olhos de novo. Minha pesquisa revelou a localização, Lady Vin. Sazed disse. Posso desenhar um mapa com minhas mentes de metais. Onde? Vin sussurrou. No norte, Sazed respondeu. Nas montanhas de Terris, sobre um dos picos mais baixos conhecidos como Derititati. Viajar para lá será difícil nesta época do ano. Eu posso ir, Vin falou com firmeza, enquanto Sazed se virava para trabalhar no peito ferido. Elend corou novamente. Em seguida, fez uma pausa quando afastou os olhos. Eu estou casado, ele pensou. Você vai partir? Elend perguntou, olhando para Vin. Agora? Eu preciso, Vin sussurrou. Eu preciso ir até lá, Elend. Deveria ir com ela, Vossa Majestade, Sazed comentou. Que? Sazed suspirou, erguendo os olhos. Temos de encarar os fatos, Majestade. Como disse há pouco, Strath logo tomará a cidade. Se estiver aqui, será executado. No entanto, Lady Vin sem dúvida precisará de ajuda para encontrar o poço. Ela deve guardar um grande poder. Elend falou, coçando o queixo. Acha que conseguiríamos destruir aqueles exércitos? Vin balançou a cabeça. Não poderíamos usá-lo. Ela sussurrou. O poder é uma tentação. Foi o que deu errado da última vez. Heshek tomou o poder em vez de renunciar a ele. Renunciar a ele? Elend perguntou. Como assim? Deixá-lo partir, Vossa Majestade. Sazed respondeu. Deixar que ele derrote as profundezas sozinho. Confiança, Vin murmurou. É sobre confiança. Porém, acredito que libertar esse poder poderia fazer grandes coisas por essa terra. Mudar as coisas e desfazer muito do dano que o Senhor Soberano infligiu. Tenho uma forte desconfiança de que ele destruiria os colossos, pois eles foram criados com o mau uso do poder pelo Senhor Soberano, Sazed explicou.
Mas Strath tomaria a cidade, Elend disse. Sim, Sazed concordou. Mas se partir, a transição será pacífica. A Assembleia praticamente decidiu aceitá-lo como o imperador. E parece que ele permitirá que Penrod governe como rei submisso. Não haverá derramamento de sangue e você poderá organizar a resistência do lado de fora. Além disso, quem sabe o que a libertação do poder fará? Lady Vin poderia acabar mudada, como o Senhor Soberano foi. Com a gangue escondida dentro da cidade, não seria tão difícil expulsar seu pai, especialmente quando ele estiver mais complacente, em 1 ano mais ou menos. Elend cerrou os dentes. Outra revolução? Ainda assim, o que Sazed dizia tinha sentido. Até então estivemos nos preocupando em pequena escala. Ele olhou para Vin, sentindo uma onda de ternura e amor. Talvez seja a hora de eu começar a ouvir as coisas que ela vem tentando me dizer. Sazed, Elend falou quando um pensamento repentino lhe ocorreu. Acha que eu poderia convencer os terrissanos a nos ajudar? Talvez, Majestade, Sazed respondeu. Minha proibição de intervir, aquela que tenho ignorado, existe porque recebi uma incumbência diferente do sínodo, não porque eles desejavam evitar toda a ação. Se conseguisse convencer o sínodo que o futuro do povo de Terris será beneficiado tendo um aliado forte em Lutadel, poderá obter ajuda militar de Terris. Elend assentiu pensativo. Lembre-se da fechadura e da chave, Vossa Majestade. Sazed falou, terminando com a segunda ferida de Vin. Nesse caso, partir parecerá o oposto do que deveria ser. Partir parecerá o oposto do que deveria fazer. No entanto, se olhar o cenário maior, verá que é precisamente o que precisa fazer. Vin abriu os olhos, erguendo o rosto para ele e sorrindo. Podemos fazer isso, Elend. Venha comigo. Elend hesitou por um momento. Fechadura e chave. Está certo, ele falou. Partiremos assim que Vin estiver melhor. Ela poderia cavalgar amanhã, Sazed disse. Você sabe o que o Pelter pode fazer com o corpo. Elend assentiu. Tudo bem. Eu deveria ter ouvido você antes, Vin. Além disso, sempre quis conhecer sua terra natal, Sazed. Você pode nos mostrá-la. Precisarei ficar aqui, temo eu, Sazed afirmou. Devo partir logo para o sul, continuar meu trabalho lá. Tynduil, no entanto, pode ir com vocês. Ela tem informações importantes que precisam ser repassadas aos meus irmãos, os guardadores. Será necessário um grupo pequeno, Vin falou. Teremos que ser rápidos, ou talvez nos esgueirarmos para passar os homens de Strath. Apenas vocês 3, creio eu. Ou talvez uma outra pessoa para ajudar a vigiar enquanto vocês dormem. Alguém com habilidade de perseguição e espionagem. Lord Lettisburn, talvez. Fantasma seria perfeito, Elend confirmou, assentindo. Tem certeza que os outros membros do grupo estarão seguros na cidade? Claro que não, Vin falou, sorrindo. Mas são especialistas. Esconderam-se do Senhor Soberano. Serão capazes de se esconder de Strath, especialmente se não tiverem que se preocupar em manter você em segurança. Então está decidido, Sazed falou, erguendo-se. Vocês 2 devem tentar descansar bem essa noite, apesar da recente mudança no relacionamento. Consegue andar, Lady Vin? Não precisa, Elend falou, inclinando-se para erguê-la. Ele passou os braços ao redor dele, embora não estivessem muito firmes, e ele pôde ver que os olhos dela já estavam se fechando outra vez. Ele sorriu. De repente, o mundo parecia um lugar muito mais simples. Ele reservaria algum tempo e o gastaria no que realmente importava. Então, assim que ele e Vin conseguissem ajuda no norte, poderiam voltar. De fato, ansiava pelo retorno
e atacaria seus problemas com vigor renovado. Ele abraçou Vin apertado, meneou a cabeça para dar boa noite a Sazed, em seguida caminhou para seus aposentos. Parecia que tudo tinha se resolvido bem no final. Sazed levantou-se lentamente, observando os dois saírem. Ele imaginou o que pensariam dele quando ouvissem sobre a queda de Lutadel. Ao menos teriam o apoio um do outro. Sua bênção de casamento era o último presente que poderia lhes dar. A bênção e suas vidas. Como a história me julgará por minhas mentiras? Ele se perguntou. O que ela pensará do Terrissano que interferiu tanto na política? O Terrissano que inventou uma mitologia para salvar a vida dos amigos. As coisas que ele dissera sobre o poço eram, claro, mentiras. Se houvesse tal poder, ele não tinha ideia de onde estava, nem o que ele faria. Como a história o julgaria, dependeria provavelmente daquilo que Elend e Vin fariam com suas vidas. Sazed poderia apenas torcer para que tivesse feito a coisa certa. Ao vê-los sair, sabendo que seu amor jovial seria poupado, não conseguiu evitar um sorriso por sua decisão. Com um suspiro, agachou-se e recolheu seus itens médicos. Em seguida, retirou-se aos seus aposentos para criar o mapa que prometera para Vin e Elend.